E aí, cara, tudo de boa? Tudo tranquilo? Vamos começar então, continuar a nossa aulinha de termodinâmica. Hoje a gente vai entrar na termodinâmica propriamente dita, tá? Na última aula aí eu mostrei os conceitos iniciais que tu tem que ter para tu conseguir ingressar na termodinâmica, beleza? Então vamos continuar e começar do ponto fundamental da termodinâmica, mais propriamente dito, que é a nossa famigerada equação de Clapeyron. Clapeyron, tá? Para gases ideais, fechou? Qual que é a equação de Clapeyron? Essa aqui tu tem que saber que ela é muito importante, tá? Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura, tá? O que ela nos diz? Cara, para um gás ideal, se tu sabe a pressão e o volume e o número de mols, tu vai saber a temperatura, por exemplo, tá? Como é que essa equação foi obtida? Cara, experimentalmente, teve um cientista que viu que a pressão era inversamente proporcional ao volume e que era diretamente proporcional à temperatura, e ano após ano eles foram vendo essas relações. Chegou o Clapeyron e juntou tudo nessa equação, tá? Isso aqui serve apenas para gases ideais, fechou? Para gases ideais. Então lembrando, pressão em pascal, volume em metro cúbico, número de mols em mols, constante geral dos gases e a temperatura em Kelvin. Fechou? Beleza. Vamos continuar então. A gente tem agora a nossa famigerada Lei de Dalton. Lei de Dalton. Tá? O que essa Lei de Dalton nos diz? É muito simples essa lei, tá? É muito facilzinha. Ela nos diz o seguinte: se eu tenho um recipiente com um certo gás azul aqui, e depois eu tenho também gás vermelho. A lei de Dalton diz que a pressão total no recipiente é igual à soma das pressões parciais dos gases. Tá? Seria a pressão do vermelho mais a pressão do azul. Fechou? Basicamente isso. Tá? Aqui a gente pode fazer uma manipulação algébrica, mas para isso a gente tem que introduzir um novo conceitinho, um conceitozinho, que talvez tu não saiba, talvez tu saiba. Não é nada de muito especial, tá? Que é a fração molar, que a gente indica assim, Ni por Nt. Ou seja, é a fração que o teu gás representa em termos de mol. Ou seja, se eu quero saber a fração molar do meu nitrogênio, de um gás nitrogênio aqui qualquer, tá? E eu tenho um recipiente com 6 mols de gás, mas 3 mols deles são de nitrogênio. Então, minha fração molar vai ser 50%. Ou seja, 50% dos mols do meu recipiente são de nitrogênio. Tá bom? É a fração molar isso aqui. Tá? Não às vezes acabam mostrando como a fração molar em termos de concentração. Tá? Concentração ou pressão, não sei o que, não é muito adequado, tá? O jeito mais adequado é esse aqui, porque ele trata mesmo em termos de mol. Aí sim, a gente pode chamar de fração molar. Tá? A gente usa o I só para indicar, tipo, eu tô falando do gás 1 ou do gás 2. Tá? Só por causa disso. Uma manipulação que a gente pode fazer seria tratar então como eu tenho a pressão total, vai ser igual a P1 mais a P2. Pressão do gás 1 mais a pressão do gás 2. Eu vou fazer só do 1 aqui, tá? Porque senão tem que botar os termos em evidência, assim pode ficar feio. Tá? Mas assim, a pressão total para enunciar melhor essa equação, tá? A pressão total vai ser a pressão do 1. Beleza? Tá. Então, eu posso escrever como a pressão total, seguindo a equação de Clapeyron,
ela é o número total de mols vezes constante vezes a temperatura dividido pelo volume, certo? Só isolei a pressão aqui nessa equação de Clapeyron. Aqui. O que é isso aqui que eu fiz? Ah, tá, beleza. Tá. Beleza. Agora, eu vou isolar esse número total aqui de mols na fração molar. Tá? Como é que ficaria? Seria número total é o Ni dividido por Xi. Tá? Então eu vou trocar isso aqui. Por exemplo, tá? Ficaria como? Pressão total é igual ao número de mols de um certo gás dividido pela sua fração molar vezes RT por V. Beleza? RT por V. Só que o que seria, cara, o meu NI... Vamos fazer N1, né, melhor. N1x1, tá? O que seria N1RT sobre V? É a pressão do meu gás 1, não é? É a pressão do meu gás 1. De novo, ó, isolando ali, fica nRT sobre V. Então, eu tenho aqui pressão total, é pressão do gás 1 dividido pela sua fração molar. E aí eu chego nessa relação, que a pressão do meu gás 1 é a fração molar dele vezes a pressão total. Tá? É uma relaçãozinha bem legal. Ela não é muito utilizada assim, não cai tanto assim nas questões, mas é importante que tu saiba. Por quê? Porque ela futuramente vai te dar aí a lei de Raoult. Raoult, né? Meu Deus, ficou horrível isso aqui. Então esquece. Vamos pegar aqui. Ela te dá a origem à lei de Raoult para as concentrações, para as soluções. Fechou? Beleza. Vamos seguir então. Vamos lá. Uma coisinha que cai e cai bastante. Em vestibulares menos concorridos. Mais, é claro, né? Vamos ver então densidade dos gases. Densidade dos gases ideais, né? Densidade dos gases. Isso aqui a gente sai de duas equações, tá? Primeiro, equação da densidade. Tem gente que usa o ρ, eu gosto de usar D e ρ para massa específica, né? Mas tanto faz, tá? É a densidade, massa dividido por volume, tá bem? A massa a gente pode colocar em termos do mol. Aqui na nossa equação aqui de cima. Essa aqui. Se eu isolo a massa, eu tenho o número de mols vezes a massa molar. Então vou colocar aqui. Número de mols vezes massa molar dividido por volume. Tá? E agora eu vou isolar o número de mols. Vai ser densidade vezes volume dividido pela massa molar. Fechou? E agora eu vou substituir esse número de mols no meu PV-nRT. PV é igual a densidade, volume, massa molar, vezes RT. Fechou? Agora o que eu posso fazer seria isolar. O que eu posso fazer agora? Seria isolar a minha massa, né? Que massa, desgraça. Isolar o volume. Posso fazer isso, né? Posso fazer isso. Volume. PV vezes massa molar sobre RT. Sobre DRT. Né? Só que eu sei que a densidade a gente pode escrever... O que eu fiz aqui, meu? Como é que eu tô me perdendo isso aqui, cara? Negócio mais simples do mundo, cara. Vamos lá de novo. PV, nRT. Né? Aí eu substituí densidade, volume. Olha o que eu fiz aqui, meu Deus. dV, massa molar, RT. Aí o volume vai cortar. Isso, pronto.
Que loucura, tchê. Vamos lá. Densidade seria pressão vezes a massa molar sobre RT. Tá? Desculpa aí, acabei me perdendo aqui. Fechou? Densidadezinha aí, fechou. Vou pegar o roxinho aqui. Ué. Aqui. Fechou? Densidadezinha dos gases ideais. Beleza. Vamos seguir. Concentração dos gases. Concentração dos gases. Isso aqui vai ser importante, tá? Futuramente. Cadê? Aqui. Concentração. Isso aqui vai ser importante porque a gente vai usar a pressão parcial, principalmente lá no equilíbrio químico, né? Concentração dos gases. Tá? A concentração, eu costumo escrever assim, né? Como colchetes. Embora eu ache meio feio, é como eu aprendi, é como eu uso, tá? A concentração comum, né? Por definição, ela é o quê? Número de mols dividido por volume, tá? E agora eu só coloco isso aqui, ó. PV, nRT. Isola a pressão. Pressão, número de mols por volume, RT. Olha que sorte. Que sorte, né? Aqui apareceu a nossa concentração. Isso daria, então, a nossa pressão parcial, tá? Que é a pressão em termos do volume. Mas aqui, como eu estou enunciando a concentração do gás, eu vou isolar a concentração. Pressão dividido pela constante vezes a temperatura. Beleza? Cara, tu vai perceber que a termodinâmica, ela tem muitas dessas manipulações algébricas, tá? Muitas. Tanto agora, no comecinho, quanto lá no fim. Lá no fim, quando a gente estiver falando de energia livre de Gibbs, e entropia, e entalpia e puta merda, não sei o que, vai ter muita manipulação algébrica. Fechou? Tomar um chimas. Fechou. Agora, cara. Agora a gente vai entrar num buraco um pouquinho mais fundo, tá? Cara, normalmente termodinâmica para concursos menos concorridos, algumas federais por aí, tu vê até aqui. Pra ti acabou. Basicamente, tá? Tu pode continuar assistindo para ver se tem algum termo que tu já conheceu, assim, que tu já viu. Tem algumas coisas que eu vou falar mais pra frente, tipo máquinas térmicas e um pouquinho de dilatometria, alguma coisa assim, que cai em todo mundo, cai pra todo mundo, mas tipo, o básico, o suco da termodinâmica acabou pra ti aqui. Nossa, soltei um arrotão aqui. Acabou pra ti aqui, tá? Agora, a gente vai falar de uma coisa bem importante, tá? Bem importante. Seria o quê? Teoria cinética dos gases. Tá? O que essa teoria estuda? Ela estuda os gases ideais, tá? Sobre uma certa temperatura e uma certa pressão, tá? A gente sabe que os movimentos são aleatórios, os valores são médios, né? Que nem a gente viu os postulados de Maxwell, mas a gente tenta estudar um pouco a velocidade média das partículas, a gente tenta ver os graus de liberdade, energia cinética, esse tipo de coisa, tá? Tu vai saber de tudo. E a gente vai deduzir aqui, tá? Normalmente tu vê só essas fórmulas assim nas aulas de física e deu, acabou, tá? Agora não. Primeira coisa, a gente tem uma que eu já gravei isso, inclusive, tá na playlist de física, tá? Eu vou explicar mais por cima, porque lá eu expliquei um pouquinho melhor. Mas aqui a gente vai deduzir o negócio,
a gente tem o chamado teorema da equipartição. Equipartição da energia, ou equipartição energética. Tá? O que ele diz pra gente, esse teorema? Que a velocidade é distribuída homogeneamente. Distribuição homogênea. Distribuição homogênea das velocidades. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula de um certo gás aqui, tá? Tem uma certa partícula de um gás. Ela pode se mover como? Ela pode se mover no eixo X, pode se mover no eixo Y, pode se mover no eixo Z. Né? Ela pode fazer isso. Tá? Então, eu posso falar que a velocidade dessa partícula é a soma dos quadrados das velocidades. Tá? É isso que diz basicamente a nossa equipartição energética. Tá? Depois ela vai falar sobre graus de liberdade, vibração, rotação e tal. Mas por agora é só isso que interessa pra gente. Tá? Não precisa decorar isso, não precisa anotar isso. É só um enunciado do teorema da equipartição energética. Tá? Ela fala que as velocidades são distribuídas nessa partícula. Por quê? Porque ela tem movimentos aleatórios, aí ela vai se colidir com outras partículas, com o recipiente e tal, e a somatória vai ser isso, basicamente. Tá? Agora, o que a nossa teoria cinética dos gases leva em conta? Tá? A gente tem que saber de 5 coisas. A gente tem que partir de 5 pressupostos. Tá? Ih, não vai dar. Vou colocar aqui embaixo. Números romanos. 2, 3, 4 e 5. Tá? Tem 5 coisas que são levadas em consideração. Primeiro, movimento aleatório. Tá? Primeira coisa, as partículas têm movimento aleatório. Segundo, sem forças intermoleculares. Tá? Isso aqui são quase os postulados de Maxwell, tá? É basicamente a mesma coisa, tá? Movimento aleatório, sem forças intermoleculares, não tem atração nem repulsão. Depois, volume das partículas é desprezível. Desprezível, tá? O volume é tão pequeno que é desprezível. Quarto, colisões elásticas. Colisões elásticas, ou seja, tu não perde energia nas colisões entre as partículas e o recipiente. Não perde, tá? A energia meio que se conserva para sempre. A gente sabe que na realidade não é assim, tá? E 5, tempo das colisões. A duração da colisão, né? Tempo das colisões é quase nulo. Então, a partícula vai, ela bate no recipiente e ela já volta e já bate de novo e já volta, porque esse tempo dela interagir com o recipiente é quase nulo, porque ela vem bem rápido, né? Beleza. Vamos lá então. Tu vai ver onde a gente vai chegar. A gente vai chegar, cara, na velocidade média das partículas de um gás e na energia cinética. Tá bom? Vamos lá. Vamos supor então um recipiente. A gente vai supor aqui um recipiente cúbico. Tá? Aqui eu vou até copiar esse quadrado aqui para ficar melhor. Aqui. Beleza. Vou colocar aqui.
Tá, vamos lá. A gente está supondo aqui o nosso recipiente cúbico. Fechou? Eu vou colocar aqui, vamos analisar uma partículazinha só. Só uma partícula. Tá? Vamos supor que ela tem aqui a velocidade e a gente vai analisar uma velocidade dela só, que é a Vx. Tá bom? Vx1. Beleza? Tomar mais um chimas. Beleza. Vx1, tá? Ela está indo aqui em direção à parede do recipiente. E vamos adotar aqui como referência o y para cima e o x para a direita. Tá? Padrão. Vamos dizer primeiro que essa componente aqui do meu recipiente é x, não é cúbico, tá? Não é cúbico. Não precisa ser cúbico. Aqui a profundidade é z e a altura é y. Tá? E essa partícula está indo em direção a essa extremidade do recipiente aqui, que tem uma área A. Tá bem? Isso aqui. Fechou? Beleza. O que a gente pode falar? Primeira coisa, cara, a pressão. Pressão, por definição, é força por área. Tá? Agora a gente vai ver a pressão que essa partícula exerce com essa componente de velocidade. Tá? Que a gente está adotando, que é perpendicular a essa área, para facilitar nosso cálculo. Tá? Pressão dessa partículazinha com essa velocidade, a força que ela exerce nessa área, na força A. Beleza? O que a gente sabe para deduzir a força? Para fazer a força? Cara, a gente sabe que o impulso, lá do momento linear, a gente sabe que o impulso seria a variação do meu momento linear, certo? Variação do meu momento linear, né? E a gente sabe, de novo, que a variação do meu momento linear é igual a força vezes a variação do tempo. Beleza? A gente sabe disso. Então vamos só escrever. Tá? Eu vou isolar a força aqui. A minha força, que eu quero colocar aqui, no termo da pressão, a minha força vai ser o quê? A variação do meu momento linear dividido pelo tempo. Tá? E o que é a variação do meu momento linear? Cara, preste bem atenção. Essa partícula vai vir aqui para a esquerda, ela vai colidir e vai voltar. Só que a gente está levando em consideração que a colisão é elástica e que a energia se conserva. Se a energia se conserva, a velocidade que ela vai voltar é a mesma que ela está indo em direção à parede, só que com o sinal trocado. Beleza? Então olha só. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final, que é a massinha dessa partícula, vezes a velocidade que ela tem, positiva, porque está indo para a direita, é a final, né? Menos a inicial, que seria o quê? M vezes menos Vx1. Isso é a variação do meu movimento linear, minha quantidade de movimento, dividido pelo tempo. Beleza? E aqui vai ficar negativo menos negativo, vai ficar positivo, né? Então eu sei que a minha força vai ser 2 vezes m Vx1 dividido pelo tempo. Fechou? Consegui a força. Beleza. Já consigo colocar aqui na fórmula da área, na fórmula da pressão, tá? Mas isso não me ajuda tanto, né? Porque eu quero velocidade, eu não quero pressão, não quero força, não quero nada disso. Eu quero velocidade, que é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. Só que eu também não quero velocidade de uma partícula em uma componente só, né? Eu quero velocidade média da partícula.
Então eu ainda tenho que fazer algumas coisas, tá? Olha só, vamos ver aqui, vamos analisar o seguinte. Vamos falar que essa partícula está saindo daqui, ó. Ela está saindo de uma extremidade e ela está indo em direção à outra, tá? Ou seja, vendo de lado, ela está saindo daqui. Nossa, o desenho é muito grande. Ela está saindo daqui, indo para cá, e depois ela vai colidir aqui, né? Beleza. E isso aqui a gente chamou de X. Beleza? Só que aqui a gente vai fazer a aproximação bisurada. Primeiro, a gente sabe que a velocidade que ela tem é alta, tá? Para gases ideais, num geral, a gente sempre considera que a temperatura é alta. Desculpe, que a temperatura é alta, tá? Porque aí a fórmula dos gases ideais funciona melhor. Então, como a temperatura é alta, a velocidade dessa partícula também é alta. E a gente fez a aproximação que o tempo das colisões é quase nulo, tá? Então, tem uma aproximação muito bisurada. Tu fala o seguinte, ó, a velocidade é espaço percorrido por tempo, né? Espaço percorrido por tempo. Aqui a gente pode falar, saindo daqui, né, que ela percorreu um certo x, um certo tempo, né? A gente pode falar isso, que seria o mesmo tempo dessa interação aqui, basicamente, tá? Só que como esse tempo é quase nulo e a velocidade é muito alta, a gente faz isso aqui, ó. A gente fala, basicamente, que o tempo dela bater, enquanto ela tá interagindo, já foi o tempo dela ir e voltar. Dela bater aqui, né? Sair daqui, bater aqui e voltar para cá. Enquanto o tempo dessa interação tá passando, ela já voltou para cá. Já voltou para direita. Entendeu qual é a jogada? É uma aproximação bem careta, assim, mas funciona, né? Então, ó, a gente pode isolar o nosso tempo e falar que ele é 2x dividido pela nossa velocidade. Tá? Basicamente isso. Eu vou escrever esse V pequenininho, porque o meu V grande é volume, né? Tá? Beleza. Essa é a aproximação que a gente fez. Tá bom? Então, beleza. Vamos colocar isso aqui na fórmula da força, tá? Na equação da força. Força vai ser o quê? 2m Vx1 vezes Vx1, né? Dividido por 2x. O 2 aqui corta. E aí eu tenho a força, que é m Vx1 ao quadrado sobre x. Quase que uma energia cinética, né? Beleza, estamos chegando em alguma coisa. Agora vamos colocar isso na fórmula da pressão, tá? A minha pressão vai ser o quê? Força por área, né? Que é isso aqui dividido pela área. M Vx1 quadrado sobre x vezes área, tá? Só que o que é a nossa área aqui? Nossa área não é y por z? Y por z. Né? A altura vezes a profundidade ali. Vamos trocar isso então. M Vx1 quadrado x y vezes z. Olha que sorte! Isso aqui não é o volume do meu recipiente? Aham, é mesmo. Então vamos colocar aqui. Minha pressão, massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido pelo volume do recipiente. Que sorte, né? Que sorte. Beleza. Mas olha só, eu vou fazer um somatório quase que infinito aqui. Porque eu não quero isso em termos da massa de uma partícula e de
da velocidade de uma partícula. Eu quero a velocidade de n partículas, né? Então, eu vou colocar aqui que a minha pressão total, daí, minha pressão total vai ser a massa da partícula dividido pelo volume, que vai multiplicar todas as velocidades quadráticas, ao quadrado, né, de todas as partículas. Seria Vx1 ao quadrado mais Vx2 ao quadrado mais Vx3 ao quadrado e por aí vai. Tá? Basicamente isso que eu estou fazendo. Fechou? E aqui eu vou ter N partículas. Tá? N partículas. Vou colocar um Nzão. Não é número de mols, é N partículas. Tá? Então, pressão vai ser M dividido por volume, vezes Nzão, número de partículas, vezes a velocidade quadrática no eixo x. Tá? É isso que a gente está falando. Que a gente está observando só as velocidades no eixo x. A gente está meio que ignorando que essa partícula pode ter velocidade no y, pode ter velocidade no z, pode ter velocidade nos outros eixos. Tá? E agora, como é que eu transformo esse Vx na velocidade quadrática total, né? Levando em consideração os outros eixos? Cara, eu falo o seguinte. Eu falo que a velocidade no eixo x ao quadrado é como se fosse a velocidade total ao quadrado sobre 3. Só isso. Ué, como assim? Cara, a velocidade total ao quadrado, a gente viu que era... Cadê? Aqui, ó. É a soma dos quadrados. Vx mais Vy mais Vz ao quadrado, né? Aí seria Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Só que, cara, não tem muita diferença. Como a gente está fazendo uma média, não tem muita diferença diferenciar isso aqui, né? Não faz muita diferença. Então eu chamo todo mundo de Vx e deu. E ponto, acabou. Entendeu? Seria 3Vx ao quadrado. Tá ligado? Aí eu só passei dividindo para lá. E aí eu cheguei aqui. Tá? Porque essas moléculas estão muito rápidas. E elas estão colidindo a todo momento. Então, em todos os eixos. Então não tem muita relevância tu diferenciar isso agora. Entendeu? Então a gente só passa dividindo e considera o Vx ao quadrado como V total ao quadrado dividido por 3. Tá? Então eu vou jogar isso aqui. Como é que vai ficar? Pressão vai ser 1/3 de massa por volume, a massa da partícula por volume, vezes Nzão, V quadrado. Beleza? Basicamente isso, né? Tá bom. Deixa eu escrever isso de outra forma aqui. Eu vou passar o volume para o outro lado. Como é que fica? PV, pressão, vezes volume. Fica como? Fica Nm, número de partículas, vezes mzinho, dividido por 3, vezes velocidade quadrática. Tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1, na verdade, multiplicando por 2 em cima e embaixo. Tá? Eu estou só multiplicando por 1. O que isso aqui vai nos levar? O que isso vai nos levar? Olha só. Eu vou ter 2/3 aqui do númerozão nzão de partículas mais m e quadrado sobre 2. Olha que sorte. Olha que sorte. Tá? Então, olha só. Isso aqui é como se fosse energia cinética, não é? É como se fosse energia cinética. Beleza. Então posso escrever dessa forma, ó. Pressão vezes volume vai ser o quê? 2 Nzão sobre 3. Energia cinética. Tá? Energia cinética do quê? Cara, aqui eu tô vendo a massinha de uma partícula só, né?
massinha de uma partícula só, tá? Mas como eu estou multiplicando pelo número de partículas, aqui é como se fosse a energia cinética do gás inteiro, basicamente, tá? Antes eu tenho que te introduzir, isso aqui não é onde a gente queria chegar, tá? Calma que a gente vai fazer mais coisa, tá quase acabando. Olha só, eu vou te introduzir agora uma constante que tu tem que conhecer, tá? Que é a chamada constante de Boltzmann. Chamam de K. Eu gosto de escrever KB, mas chamam de K. Que é o quê? É a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Tá bem? Tem um valor fechado, é uma constante, porque é uma constante dividido por outra constante, né? Pelo amor de Deus. Então, aqui fica uma nova constante aí para tu conhecer. Ela é bem utilizada agora na teoria cinética dos gases, depois não é muito... Não dão muita atenção para ela, não. Tá? Depois eu digo no que a gente vai fazer. Tá? E outra relaçãozinha que a gente pode encontrar, bem útil agora para um aumento, seria o seguinte. Eu sei que em 1 mol eu tenho número de Avogadro de partículas. Né? E eu tenho Nzão partículas ali na minha relação. Quantos mols eu vou ter? N mols. N mols. Né? Então a gente chega nessa relação. Nzão é igual a N mols vezes número de Avogadro. Beleza? Então eu vou só substituir isso aqui. Tá? Vai ser o quê? PV é igual a 2/3 número de mols vezes número de Avogadro vezes energia cinética. Beleza? É isso aqui. Tá? E o PV, o que eu posso escrever? nRT. Que sorte, né? nRT é igual a 2/3 N, Na, energia cinética. Olha que sorte. O N vai cortar. A minha constante geral dos gases, eu posso passar para o outro lado. Não posso? Até posso, né? Tá. Mas na verdade agora eu vou isolar a energia cinética, né? Vou isolar a energia cinética. Como é que fica daí, né? Energia cinética fica 3/2 R sobre Na. O que é o R sobre Na? Constante de Boltzmann. Olha que sorte. Vou passar aqui, né? 3/2 de kT. 3/2 de kT. Isso aqui é a energia cinética. Energia cinética média de um gás. Tá? Quer colocar em roxo? Vou colocar em roxo. Não é tão usada assim, não é tão requisitada na prova do ITA, mas já foi requisitada, tá? Não dá pra ir sem saber isso aqui. E olha o trabalhão que teve para deduzir essa bomba. Não é fácil ir só nessa, eu vou deduzir na hora. Vai, tá? Então isso aqui é a energia cinética média do gás. Fechou? Beleza, se tu quiser isolar aqui em termos da pressão, tu também pode, né? Tu também pode, fazendo algo como PV é igual a nRT, e eu vou multiplicar por número de Avogadro em cima e embaixo. Tá? O que isso vai me levar? Isso vai me levar aqui, PV é igual a o R dividido por Na, a gente acabou de ver que é constante de Boltzmann, né? E o Nzinho vezes o Na, a gente sabe que é Nzão. É número de partículas vezes constante de Boltzmann vezes a temperatura. Também pode fazer esse tipo de manipulação aqui, tá? De novo, isso aqui não é necessário, mas estou só te mostrando alguns universos que tu pode explorar fazendo isso, tá? Cara, o que ele quer dizer com essa equação aqui? Essa equação aqui.
Essa energia cinética dos gases, média dos gases, né, ideais, primeiro, ele está considerando como se o gás fosse uma esfera, né, a partícula, o gás fosse uma partícula, que tem 3 graus de liberdade. Pode se mover assim. Certo? Ou seja, a energia cinética, ela diz que é o seguinte, eu tenho 3 vezes 1/2 de kT. Eu posso me mover no eixo Y, no eixo Z, no eixo X, no eixo Y. Posso me mover nesses eixos. Tá? Não faz diferença essa esfera rotacionar, porque ela é uma esfera. Então ela não faz diferença, não é contado como um grau de liberdade. Muito menos vibrar. Tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma molécula que é assim, uma molécula assim, de um gás diatômico, aqui, ela pode tanto se mover no eixo Z, quanto no eixo X, quanto no eixo Y, tá? Que ela já tem 3 graus de liberdade. E que mais que ela pode fazer? Ela pode rotacionar, né? É outro grau de liberdade. Então ela pode rotacionar assim, né? Ou pode rotacionar assim. Então tu tem mais 2 graus de liberdade, entendeu? Então a energia cinética média aqui já seria 5/2 de kT, tá? Então isso faz diferença. Beleza? Vou até deixar isso desenhado aqui, né? Beleza. O que mais que a gente pode escrever? Outra relaçãozinha que a gente pode tirar daqui. Que mais? Vamos pegar a partir daqui. Pode ser? Vamos voltar daqui. Aqui. Tá? Aqui. Na verdade, antes de multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Vamos ficar aqui assim. Tá? Pegando a partir daqui, uma coisa que a gente pode fazer também é passar o volume dividindo, né? E aí eu tenho pressão, Nzão, velocidade quadrática média, sobre 3, vezes massa por volume. Ou seja, densidade. Pressão é igual a densidade vezes velocidade quadrática média sobre 3. Né? Que é que eu tenho massa de uma partícula vezes n partículas, eu tenho a massa do gás todo. Né? Então aqui, densidade, outra maneira de tu escrever a densidade do gás. Outra manipulação que tu pode fazer aí, tá? Eu não lembro de ter aparecido dessa forma, mas pode ser importante, tá? E agora, a mais importante, tá? A mais importante de todas. Velocidade quadrática média. A velocidade quadrática média. Como é que tu chega nela? A gente sabe que a pressão, ela é a massa de uma partícula vezes velocidade quadrática média dividido por 3 vezes o volume, não é? Aqui, ó. Tá? Aqui. Eu vou isolar essa velocidade. Velocidade quadrática média seria 3PV dividido pela massa. Fechou? Daqui a gente substitui o PV por nRT. 3nRT dividido por M. Né? E o que é N dividido por Mzinho? Cara, a gente não sabe que número de mols é massa vezes massa dividido por massa molar. Se eu isolo a massa molar, fico com Mzinho por N. Né? Então é o inverso disso. Olha que sorte. A gente chega aqui que a velocidade quadrática média
é dada por raiz de 3RT dividido pela massa molar. Fechou? Essa aqui também já caiu algumas vezes. Vale um roxinho. Tá? Eu estou colocando de amarelo algumas relações que tu pode tirar, assim, alguns conceitos que a gente tem. De roxo eu estou colocando algumas fórmulas dentro de algumas subdivisões da nossa matéria. E de verde, as mais fundamentais, as mais substanciais, para tu entender tudo. Fechou? Então, daqui a gente deduziu a nossa teoria cinética dos gases. Ela nos dá primeiro a energia cinética e depois a velocidade quadrática média. Essas são as duas fórmulas mais importantes que tu tem da teoria cinética dos gases, tá? Essa aqui que envolve a densidade, que envolve PV e qualquer outra coisa, são secundárias, tá? Tu não precisa decorar, nem precisa anotar, assim. Só tô te mostrando o que tu pode fazer, da onde que tu pode tirar esse tipo de coisa. Tá? É importante tu fazer esse tipo de manipulação algébrica e ver onde é que tu chega. Principalmente lá na frente, tá? Entropia, energia livre de Gibbs, cara... Tem umas manipulação braba lá, fechou? Então, assim, teoria cinética dos gases é isso, cara. Então, nesse videozinho a gente viu toda a dedução da teoria cinética, a gente viu aí também a base da termodinâmica, tá? Equação de Clapeyron e fração molar. Isso aqui que lá no futuro vai dar a lei de Raoult para soluções. A gente não vai ver isso, né? Mas para soluções isso aqui é bem útil. Densidade e concentração dos gases, enfim. A gente viu toda a base hoje, tá? Agora, daqui pra frente, cara, é só pra trás. Fechou? Vamos continuar. Eu pensei em parar esse vídeo, mas vamos continuar. Que aí eu faço um vídeo exclusivo para gases reais, né? Deixa eu ver se falta muito. Não, não falta muito não. Falta muito não, tá? Vamos lá. Beleza. Vamos então agora ver uma parte de gráficos, tá? Vamos ver o que significa a velocidade quadrática média. O que significa isso, tá? Uma interpretação é através da densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade. Cara, isso aqui é matéria de bioestatística, mecânica estatística, um pouco de quântica. Isso aqui eu não vou te explicar certinho porque é desfocado, tá? Eu sei disso porque eu tive que ajudar minha sogra a estudar isso para faculdade, tá? Então eu acabei estudando um pouco para ajudar ela. Então eu sei, mas tu não precisa saber, tá? Não precisa saber não. Mas esse tipo de gráfico aqui é importante que tu saiba. O gráfico sim, tá? Como é que é o gráfico? Vamos lá. Aqui e aqui. Tá? Aqui no eixo Y eu vou ter fração de molécula. Fração de moléculas. E aqui no eixo X eu vou ter a velocidade. Tá? O que seria a distribuição da densidade de probabilidade que eu tenho aqui? Cara, isso aqui segue uma curva chamada curva de Gauss. Ou distribuição normal. Tá? Distribuição normal. Aqui, tá? Ela é simétrica. E aí, basicamente,
isso aqui rege as leis da natureza, tá? Esse tipo de curva aqui rege as leis da natureza. Como assim? Cara, tu pesquisa aí curva distribuição normal, tu pesquisa, vai ter tipo um pessoal que fez isso aqui fisicamente, tipo um brinquedinho daqueles que caem um monte de bolinha, sabe? Que tu tem um monte de obstáculo aqui assim, sabe? E aí as bolinhas vão caindo e vão rebatendo e vindo pra cá e vindo pra cá. Cara, sempre que tu tem um recipiente como esse, as bolinhas vão se organizar dessa forma aqui. Tu vai ter muita bolinha que caiu aqui no meio, e aí vai caindo, vai decaindo até chegar nas extremidades, tá? Isso rege a natureza, basicamente, tá? Isso é pura probabilidade, não concorda comigo? A probabilidade das bolinhas rebaterem nesses obstáculos e tal é pura probabilidade, mas sempre acaba tendo esse formato, um formato parecido assim. E nunca fica um espaço vazio aqui na extremidade. Nunca, 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 nunca. Sempre tem uma bolinha que cai aqui no cantinho, tá? E isso, cara, é um comportamento que Gauss viu que segue para fenômenos demográficos e geográficos e naturais. Tudo segue isso, tá? Se tu vai analisar um gráfico, se tu coloca os valores num gráfico, tu sempre tem algo parecido com isso, tá? Por isso que esse formato é tão estudado na bioestatística, na mecânica estatística, mecânica quântica. Tu sempre tem isso aqui. Isso aqui é tipo o básico, tá? Depois piora, tá? E aqui pro nosso caso não é diferente, tá? Porque a gente está analisando velocidade de um gás, velocidade das partículas de um gás, fazendo uma média com valores aproximados e tal. Tu vai ter isso aqui, basicamente, tá? Em que o valor médio aqui, o valor médio, seria a velocidade mais provável, tá? É a velocidade mais provável. Basicamente, explicando bem por cima, a área debaixo desse gráfico aqui seria a probabilidade, tá? Se tu quiser, tu pode pesquisar, não é nada difícil assim. Para quem quer ITA, não é nada difícil de tu entender, tá? Mas é bem desfocado. Eu não recomendo tu ver. Mas assim, se tu for analisar no gráfico, o que tu vai ter? Tu vai ter que aqui, no meio, no ponto mais alto dessa curva, tu vai ter VP, tá? Aí, um pouquinho mais para a direita, tu vai ter VM. E aí aqui, bem na direita, tu vai ter raiz quadrada de V aqui, assim, tá? O que significa cada uma dessas? Primeiro, VP. VP seria a nossa velocidade mais provável, tá? Lembra que eu falei que a área debaixo do gráfico é a probabilidade? Aqui, o ponto mais alto é o mais provável. Basicamente isso, tá? E vai ficar por aqui, não vou explicar mais nada. Porque é desfocado. VM. VM, tu já deve imaginar. Velocidade média. Tá? E aquilo ali, né? Isso aqui é a raiz da velocidade quadrática média. Que é basicamente o que a gente viu aqui. Tá? Isso aqui é a velocidade quadrática média. A gente tirou a raiz e ficou esse termo aqui. Beleza? Se tu for analisar um gráfico, é basicamente assim que ele vai ser. Tá? Tranquilo. Uma coisa agora que, assim, eu falei que é desfocado e tal, mas me ajudou muito a entender o próximo passo que a gente vai ver aqui, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? O que eu posso te falar, cara? O que eu posso te falar? Aqui, tá?
Eu sei que a área do gráfico, ela me indica a probabilidade, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, eu posso interpretar isso como a área debaixo do gráfico me diz o número total de moléculas do gás. Tu percebe que não encosta no eixo X aqui, ó. Não encosta. Aqui como se ele encostasse, teria algum ponto que a probabilidade de encontrar uma molécula ali, uma partícula, qualquer coisa, seria zero, porque não tem área, né? Só que não é. Aqui a gente observa pelo experimento físico. Nunca tem um espaço que fica sozinho. Sempre tem uma bolinha desgraçada que cai ali, tá? Então, não encosta no eixo X. A área debaixo desse gráfico me diz o número total de moléculas do gás. Beleza? Assim como a probabilidade de encontrar uma molécula, não sei o que. Tá, é o número total de moléculas do gás. Aqui, a gente tem a área. A área indica o número total de moléculas do gás. Tá? Ou seja, essa área tem que se manter constante, levando em consideração que eu tenho um recipiente fechado, né? Que nem a gente partiu do nosso pressuposto aqui para deduzir toda a equação, toda a teoria cinética dos gases, esse recipiente é fechado. Então não tem como o gás escapar, beleza? Então esse número de moléculas tem que se manter constante. Tu não perde gás nem ganha gás. Então essa área aqui debaixo do gráfico tem que se manter constante. Tem que se manter constante. Mas acontece uma coisa, né? Se eu aumento a temperatura desse gás, tu concorda que a velocidade vai aumentar? Concorda, né? A gente pode até ver aqui, ó. Se eu aumento a temperatura, a velocidade aumenta. A velocidade das partículas aumenta. Então, o gráfico ele vai meio que se deslocar para a direita, não vai? Porque vai aumentar a temperatura. Beleza? Só que se ele só se desloca para a direita aqui, ó, a área aumenta. Quer dizer que ele ganhou gás. Não, ele não ganhou gás. Essa área tem que se manter constante. Então o que acontece? O pico, ele desce um pouco. E aí o gráfico vai mais para a direita. Tá? A gente tem esse comportamento aqui. Então se eu tenho a temperatura, velocidade, a velocidade quadrática média, ela vai aumentar, né? Posso escrever assim, ó, se a temperatura aumenta, a velocidade quadrática média também aumenta. Então, o pico desce e a área se mantém. Tá? Ou seja, eu posso desenhar um gráfico. Posso desenhar um gráfico dessa maneira aqui, ó. Tá? Vou desenhar 3 curvas. Primeira aqui. Aqui. Depois eu tenho uma aqui. E depois eu vou ter uma aqui. Tá? Tenho 3 curvas. Eu vou pintar elas. Eu vou ter a azul, que é a primeira que eu desenhei aqui. Tá? Eu tenho a azul. Eu vou ter a preta, que é a segunda. Aqui. Beleza? E aí por fim, eu vou ter a vermelha. Tá? Aqui a vermelha mais longa. Fechou? Beleza. O que eu posso tirar daqui, cara? Aqui vai ser a fração de partículas, né? Que
Muita gente usa só um jogo da velha ali. E aqui velocidade. O que eu posso tirar? Cara, se eu aumentei a temperatura, a velocidade aumenta. Então o gráfico se desloca para a direita. Mas a área tem que se manter constante. Então ele não pode só ir para a direita. Tá? Então o pico dele cai. O que eu tiro? Eu tiro que o gráfico vermelho é o gás mais quente. Que o gráfico preto, eu posso falar que é o ambiente, né, que é o meio termo. E eu posso falar que o azul é o gráfico que representa o gás quando ele está mais frio. Fechou? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui a gente chama de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Né? Faz sentido, né? Faz sentido, distribuição de Maxwell-Boltzmann. Maxwell que colocou os postulados para estudar um gás ideal e foi a partir dos estudos dele que começaram a aparecer as equações de Clapeyron e não sei o quê. E Boltzmann, que tem a constante de Boltzmann e estudou melhor ali a partícula como sendo uma partícula, né? Não como sendo uma função de onda que depois entrou ali para teoria do orbital molecular, não sei o quê. Boltzmann queria estudar partícula por partícula. E ele que fez isso, basicamente, os estudos de energia cinética média, velocidade quadrática média, esse tipo de coisa. Tá? Então é a distribuição de Maxwell-Boltzmann que segue isso aqui. Tá? Outra coisa que é bem interessante, que pode muito cair no ITA, é muito caível isso aqui, tá? Que é uma outra análise sobre esse gráfico. Tá? A mesma análise ela pode levar em consideração a massa do gás, tá? A massa do gás. O que tu sabe? Cara, quando tu aumenta a massa do gás, a velocidade diminui, porque ele é mais pesado, né? A partícula é mais pesada, custa mais ela se mover, né? Porque ela é mais pesada. Então, analisando a massa da partícula, a massa do gás, temos que quanto maior a massa molar, menor a velocidade quadrática média, né? A velocidade quadrática, só a velocidade, né? Vamos colocar aqui. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Se eu for construir o mesmo gráfico, como é que ele vai ficar? Aqui, velocidade, e aqui fração de partícula, né? Aqui, tá? Cara, o que tu acha? Que o que tem maior velocidade, ele vai ter menor massa, né? Então eu posso desenhar aqui o gráfico, ó. Posso desenhar um assim, posso desenhar um assim, posso desenhar um assim, posso desenhar um bem gordinho assim, ó, né? O mais gordinho, eu posso falar que é o hélio, que tem massa 4. Aqui vai ser o neônio, 20, o argônio, 40, e o xenônio, que é 132. Entendeu? Quanto maior a massa, menor a velocidade. Fechou? Posso fazer essa análise sim, tá? Beleza. Continuando. Temos aí então a lei de Graham, sei lá, Graham. Que essa sim é bem importante, tá? Essa é bem, bem importante. Que é basicamente esse gráfico aqui analisado quantitativamente, tá? Lei de Thomas Graham. Isso aqui já caiu várias e várias vezes. Lei de Thomas Graham, tá? Quanto maior a massa molar, vamos escrever aqui, né? Quanto
maior a massa molar de um gás, mais rapidamente irá se difundir no meio. No meio. Tá? Quanto maior a massa molar, mais rápido ele irá se difundir no meio. Tá bem? Como é que tu pode escrever isso? Olha só, vamos supor que a gente tem um sistema assim, ó. Aqui na esquerda eu vou ter um gás preto aqui qualquer. E aqui na direita eu vou ter um gás azul qualquer. Né? Beleza. O azul vai vir para cá e o preto vai vir para cá. Vamos falar que a gente está no equilíbrio, tá? No equilíbrio dos gases. Equilíbrio. Tá? Ou seja, eles já se misturaram, tá todo mundo ali. Beleza? A gente pode falar que a energia cinética de um é igual à energia cinética do outro. Beleza? Que seria massa do 1, velocidade ao quadrado do 1 sobre 2 é igual à massa do 2, velocidade ao quadrado do 2 dividido por 2. Tá? Só igualei as energias cinéticas. O 2 cortou. Vamos colocar V1 sobre V2. V1 quadrado sobre V2 quadrado é igual a M2 sobre M1. Beleza? Agora, o que a gente pode falar? V1 sobre V2, tirando a raiz, fica raiz de M2 sobre M1. Cara, tendo essa relação, tu pode abrir isso pro que tu quiser, basicamente. Que é, sei lá, densidade de 2. E o mais utilizado, que é velocidade de 1 dividido pela velocidade de 2 é igual a raiz de massa molar do 2 dividido pela massa molar do 1. Né? Que segue literalmente a tua lei de Graham. Né? Quanto maior a massa molar aqui, ó, menor a velocidade. Tá? Isso segue a lei de Graham e essa equação aqui é top. Tá? Essa aqui já foi bem utilizada. Tu pode abrir para isso aqui também, viu? Mas ela não é tão utilizada. Essas aí de cima, né? Não são tão utilizadas. Deixa eu só escrever aqui com o amarelinho, para não perder o amarelinho aqui. Tá. Vamos pegar o roxinho. Aí. Pronto. Isso aqui é a lei de Graham, tá? Beleza. Tá bom. Uma coisa que nunca caiu, tá? Quer dizer, já caiu, mas nunca dessa forma, assim. As formuletas dessas velocidades aqui, ó. Dessas velocidades aqui. Nunca caiu assim, me dê a velocidade quadrática média, enfim. Foda-se, né? Foda-se. Mas eu vou escrever aqui, porque caso caia, né? Importante saber. Primeiro, a velocidade mais provável. Eu não vou escrever de onde que veio, tá? Mas, enfim. Porque isso também leva em consideração aquele gráfico. E aí não é meio desfocado, tá? Beleza. Velocidade mais provável é isso aqui. Aí a gente tem também a nossa velocidade média. Que é isso aqui, né? Velocidade média. Raiz de 2RT sobre a massa molar vezes π. Tá? E aí sim a que nos interessa, né?
que a velocidade média normalmente é representada assim, tá? Só que eu não vou escrever assim porque eu escrevi assim antes, né? Aí vai acabar confundindo aqui, tá? Mas a velocidade média aqui e a velocidade quadrática média, ela é representada como VMS, tá? Só que eu vou colocar como eu escrevi antes. Essa sim é importante, mas eu já destaquei, então eu vou só escrever aqui, tá? Lembrando, isso aqui não precisa, tá? Não precisa, não precisa. Não caiu até hoje, acho que não vai cair. Também pouca gente ensina, tá? Uma coisinha que pode ser interessante de saber é a velocidade de efusão, tá? Isso já caiu já. Só que é meio intuitivo, tá? Velocidade de efusão é o número de mols que saiu do gás, né? Em um certo tempo. Não tem nada de muito especial nisso, não. É isso. Tá? Efusão é quando o gás sai do meio, né? Sai do recipiente para o meio, aliás. Tá? Velocidade de efusão. Beleza. O que a gente tem? O que a gente tem também? Uma coisa que eu falei na aula de física, da termodinâmica física, né, sob a abordagem física, porque é a mesma termodinâmica, seria dessa equipartição energética quando a gente tem diferença entre os gases, tá? E aí eu vou explicar meio por cima, porque a gente não vai falar tanto disso agora, mas para eu falar aqui, né? Aqui e aqui. Tá? Ali em cima eu tenho um gás monatômico, por exemplo, hélio. Embaixo eu tenho um gás diatômico e aqui embaixo eu tenho um gás poliatômico. Tá? O que muda entre eles quantitativamente? Energia interna. Tá? Energia interna. O que seria energia interna? O monatômico, o diatômico e o poliatômico. Tem uma diferença, tá? Energia interna a gente vai falar mais daqui a pouquinho, tá? Quando a gente chegar na primeira lei ali. Mas a energia interna basicamente é toda a energia que tem no gás, né? Nos gases ideais seria aí a nossa energia cinética, tá? Seria a nossa energia cinética. Então, seria basicamente aquilo que a gente falou, 3 meios de kT, tá? Meu Deus, até, nossa, 1 hora de vídeo já, pô. A gente viu ali que a energia cinética, ela é 3 meios de kT. Só que o K, ele é R dividido por NA, né? R dividido por NA, T. Certo? Ups. Aqui. Né? E aí, com algumas manipulações algébricas e tal, tu consegue concluir que seria 3 meios de nRT, a energia interna, de um gás monoatômico. Fechou? Energia interna. 3 meios de nRT. Basicamente. Tá? Que mais? Que um diatômico é 5 meios. Ops. 5 meios. nRT. E poliatômico, 6 meios de nRT. Tá? Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui rapidinho. Aqui no livro mesmo. Tá, beleza, é isso. É isso. Tá. Não, é.
Ah, brisei aqui, brisei. Não tem o N, é só o R. Só o R. Desculpe. Né? 3 meios de RT. Perdão. Não. Não, tá certo. Tem N sim. Pô, eu tô brisando feio aqui, hein? Tô... Muito tempo de vídeo, tô pensando mal já. Tá? N, não N, não N. Acho que é sem N. Enfim. Vou confirmar de novo. Só um pouquinho. Eu acho que é sem N, né? Porque depois a gente fala da variação. E a variação sim tem N. Mas por agora eu acho que não tem N, não. Né? Vamos confirmar aqui, Sururu. Vou pegar meu caderno. Que agora deu dúvida. Olha a dúvida que eu tô tendo. Vamos lá. Que eu não vou falar coisa errada aqui, não. Vamos ver, cadê? Aqui. Tem N. Tem N sim. Isso. Tem N sim. Beleza. Vamos lá. Escrevi errado, então. Tem N sim. N. Tá? Por que isso? Cara, esse número aqui que vem antes, ele significa os graus de liberdade que tem a partícula, a molécula, tá? O gás monoatômico, que graus de liberdade que ela tem? Apenas de translação, que seria o quê? Ela se move no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá? São os graus de liberdade que ela tem. Agora, o diatômico, o que ele tem? Já disse, né? Ele pode se mover, a molécula pode se mover nos 3 eixos de translação e ela tem o poder de rotação também. Pode se mover, pode rotacionar nesse sentido ou nesse sentido aqui. Certo? Então, tem 5 graus de liberdade. E o poliatômico, que grau de liberdade a mais que ele tem? Vibração. O grau vibracional. Que ela meio que trata essas ligações aqui, né? Como molas. E aí ele pode vibrar. Beleza? Então adiciona mais um aqui. E aí eu gosto de escrever 6 meios e não 3, porque aí eu consigo visualizar bem os graus de liberdade crescendo. Tá bem? Basicamente isso. Um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar de calor específico a volume constante, a pressão constante, relação de Mayer, tá? Que tem tudo a ver com isso aqui. Beleza? E para finalizar o nosso vídeo, a gente tem a equação de Dulong-Petit. Tá? Que vale para quem? Vale quando a gente está falando de sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos em altas temperaturas. Tá? Eu não lembro de cair isso, tá? Não lembro. Mas é bem simplesinho, não vale a pena deixar de fora, tá? Equação de Dulong-Petit é quando a gente tem sólidos cristalinos em altas temperaturas. A gente sabe que o calor específico, capacidade calorífica específica, a pressão constante, que a gente mostra assim, é aproximadamente igual a 3 vezes a constante universal dos gases. Tá? Então é importante saber disso. Fechou? Então assim, terminamos essa bomba desse episódio que mostramos aí equação de Dulong-Petit, a energia interna, toda a dedução aí da lei de Graham e
da teoria cinética dos gases, distribuição de Maxwell-Boltzmann, toda essa bomba, velocidade quadrática média, energia cinética média, meu Deus, teoria de cinética, não sei o que, um pouquinho de concentração, muita coisa, muita coisa, né? E aqui a gente terminou a parte bonitinha da termodinâmica. Terminamos, olha só, terminamos. Depois ainda tem um pouquinho da parte bonitinha, que seria o quê? Da primeira lei, das máquinas térmicas, não sei o que, um pouquinho só. Depois a gente entra no inferno, tá? No inferno, porque tem muita coisa. E é difícil. Então é bom que tu tenha alguém te explicando toda a teoria com deduções, com um vocabulário fácil e de fácil acesso, porque é difícil tu encontrar um material que nem esse livro aqui. Eu não estou sendo patrocinado para falar, mas esse livro aqui é muito bom. Eu estou disseminando a educação, disseminando conhecimento. É importante que tu tenha um material como esse, tá? Ele tem erros? Tem uns errinhos, é claro, sempre tem. Mas material de qualidade química, hoje é muito difícil de encontrar. E nesse livro ele não fala só de termodinâmica, tá? Ele fala de termoquímica, estequiometria, toda a termodinâmica, é óbvio, e algumas coisas que tangenciam a termodinâmica, como equilíbrio químico ali e aqui, e conta a história também, conta a dedução, é importante que tu tenha isso, tá? Eu tive que procurar em outros lugares algumas poucas equações que a dedução não estava muito clara ali, tá? Não é perfeito esse livro também, mas é muito, muito bom, tá? Então, ficamos por aqui. Próximo vídeo, gases reais e a dedução da equação de Van der Waals. Que puta merda. Vale a pena. Fechou? Vale a pena. Então valeu, um grande abraço. Fui!